Olá, ótima quinta-feira para você. Encerrando mais um mês que Deus tem nos concedido com vida, paz, proteção, amor, perdão e com a própria alegria da comunhão com o povo de Deus. E por isso nós estamos destacando aqui alguns motivos para nós orarmos, inclusive uns pelos outros, pela nossa igreja, pela nossa nação, com o incentivo para que todos que puderem estejam conosco hoje às 8 horas da noite, orando juntos no nosso templo. No domingo passado, na parte da noite, nós vimos o texto de João, capítulo 11. Incentivo você a fazer essa leitura do capítulo inteiro, mas um dos destaques que a gente pode ver ali da palavra do Senhor para a nossa vida é que o Senhor Jesus Cristo está falando de como é que Ele é a ressurreição e a vida, e como isso nos faz olhar para algumas situações tão especiais que Ele trabalha em nossa vida aqui no presente, mas também com declarações a respeito do futuro. Então, destacando algumas delas aqui, o fato e a alegria que a gente tem de louvar o nosso Deus, porque Jesus voltará com grande glória e os mortos ressuscitarão. O segundo fato aqui é que quem já recebeu a nova vida em Jesus Cristo não fica desesperado diante da realidade da morte, justamente pela confiança que nós temos dessa ressurreição em Cristo. Pode ser que alguém que esteja perto de você, alguém com quem você convive, ainda não tenha recebido essa nova vida, mas veja que essa é uma oportunidade que o Senhor nosso Deus dá agora. Então, para cada um de nós, inclusive, avaliarmos se já estamos em Cristo, se isso ainda não é uma realidade, é a oportunidade que Ele dá nesse mesmo momento. Isso muda as nossas prioridades, porque a gente não vai ficar preocupado apenas com questões aqui do presente, não vamos nos envolver com situações que são apenas passageiras, temporárias, mas vamos ver a nossa própria vida, as nossas próprias prioridades em torno daquela comunhão com o Senhor Jesus Cristo que deve crescer cada vez mais. E verdades como essas devem nos levar a consolar aqueles que sofrem, inclusive diante da morte de alguém querido, por exemplo, o texto de João 11 é quando Lázaro havia falecido, mas também são verdades que a gente deve compartilhar apresentando o Evangelho de Jesus Cristo. E diante disso, são motivos que nós temos para orar ao Senhor, pela maneira poderosa e maravilhosa como Ele nos traz vida, inclusive. Vamos orar sempre pela nossa igreja, aquelas pessoas que têm passado por lutas, por desafios, pessoas que têm nos visitado, pessoas que têm passado por enfermidade. Vamos orar pela liderança da nossa igreja, pela documentação que a gente continua em processo de regularização, pela reforma que a gente tem feito e destacando aqui mais uma vez a programação que a gente pretende ter já daqui a alguns dias, dia 16 de setembro, é um sábado, às 18 horas, não perca a esperança. O convite, inclusive, que cada um de nós deve fazer para outras pessoas que muitas vezes estão lutando com a desesperança para que estejam conosco nesse dia. É importante que você ore. A gente pede que você ore hoje mesmo por essa programação, pelos preparativos, pelas pessoas envolvidas e pelo resultado. Seja da glória do Senhor, de pessoas encontrando esperança em Jesus Cristo, de pessoas realmente confiando seus desesperos diante do Senhor. Então, ore por isso. Já adiantar aqui também que lá no final de novembro, dia 25 de novembro, possivelmente nós vamos realizar uma festa das nações. Então, ore também por essa outra programação. Hoje nós vamos orar pela Aparecida. A família dela os pais, né, Rosa e Maurício. Como ela é de 61, então possivelmente tenha esposo ou filhos ou outros familiares. Ela desapareceu no dia 24, então está completando uma semana. A gente pedir ao Senhor para que haja informações, para que haja um encontro em breve, para que ela esteja bem também. Vamos pedir também pelos seus parentes. Nós sempre temos orado pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes. Então, hoje nós vamos iniciar um tempo de oração específico pelos deputados federais. É bastante gente, são mais de 500 pessoas. A gente vai ver como é que vai distribuir o nome dessas pessoas para orar nas nossas próximas reuniões de oração. Mas nós orarmos pelos deputados, pelas decisões, por aquilo que são decisões que precisam acontecer para o bem da população, decisões que podem prejudicar a população ou que também desonrem o nome do Senhor, pela própria retidão, justiça, pelo empenho para se fazer um bom trabalho em prol da nossa nação. Então, ore por isso. Aqui eu estou destacando uma das páginas
de uma das revistas da Junta de Missões Nacionais, mas que diz respeito tanto à JMN como à APMT. Então, a importância de nós e nossas famílias entregarmos com fidelidade os nossos dízimos e ofertas. Saiba que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem como uma das regras que 10% do que é arrecadado na igreja local deve ser enviado ao Supremo Concílio. E a nossa igreja, graças ao Senhor, tem feito isso. Desse valor que é encaminhado para o Supremo Concílio, mais da metade, 54%, é investido em missões aqui no Brasil e no mundo. Então a gente faz o destaque da oferta missionária, nós temos compromissos específicos com algumas famílias missionárias, mas também lembre que o simples fato de você entregar o seu dízimo e a sua oferta já contribui com missões, pelo menos de duas formas, porque tem esse valor que vai ser encaminhado à tesouraria do Supremo Concílio, mas também porque o nosso conselho da nossa igreja local separa parte desse valor para investir em missões. Então, como que isso é importante, como é que isso é precioso, algo pelo qual nós devemos também estar orando, para que esses valores realmente sejam cada vez mais suficientes para o trabalho missionário e sempre lembrando de orar pelas famílias missionárias. Nós vamos orar por Bangladesh, a bandeira que está aqui é desse país, é o número 30 na classificação de perseguição religiosa, e para a gente conhecer um pouquinho da realidade desse lugar, é importante a gente saber que a perseguição mais severa é reservada para os cristãos de origem muçulmana, hindu, budista ou tribal. Esses cristãos podem enfrentar restrições, discriminação e até ataques. As reuniões com outros cristãos geralmente são feitas em segredo. As igrejas protestantes que estão engajadas no evangelismo em comunidades muçulmanas também podem enfrentar perseguição, e a prisão de líderes de igrejas pode desestabilizar as comunidades cristãs e fazê-las sentir medo de se reunir para o culto. Mesmo outras denominações que historicamente enfrentaram menos perseguição em Bangladesh, como as afiliadas à Igreja Católica Romana, enfrentam cada vez mais ataques e ameaças de morte. É importante que a gente ore por esse país e pelos cristãos que estão ali. Então, ore conosco, ore por esses motivos, procure fazer isso, quem sabe agora mesmo, ou separe um momento para fazer ainda hoje. Às 8 horas nós estaremos juntos no nosso templo, vamos orar por esses e por outros motivos, e quero acrescentar aqui mais um motivo de oração e da sua atenção também. Nós temos ido, antes da reunião de oração, ao SAICA, que é o abrigo de crianças que fica próximo ao nosso endereço. E é um tempo de evangelização, um tempo de oração, um tempo de louvor. Então, ore também por essa atuação evangelística de um grupo dos nossos irmãos que se reúnem mais cedo, ali a partir das 19 horas, para ter esse tempo com as crianças ali perto da gente, e depois voltam para orar e vamos orar juntos. Ore conosco. Deus abençoe.